tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, o assunto nosso está relacionado a circuitos de iluminação. Nós já temos alguns vídeos aqui no canal, onde nós falamos a respeito de instalações de lâmpadas, interruptores de uma seção, de duas seções, interruptor paralelo, intermediário, nós já mencionamos aqui no nosso canal. E também nós temos um vídeo onde nós falamos a respeito de se nós podemos misturar ou colocar no mesmo circuito lâmpadas e tomadas, ou misturar o circuito de iluminação com o circuito de tomadas. Mas nesse vídeo nós vamos responder a questão que está relacionada com a bitola, com a seção do condutor do circuito de iluminação. A seção do condutor do circuito de iluminação, ela pode ser maior do que 1,5 milímetros quadrados? Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe, ative as notificações para que você seja também informado de novos vídeos do canal. Gente, então olha só, com relação a essa questão, a bitola do condutor do circuito de iluminação, o que diz a norma? A NBR 5410, lá na tabela 47 dessa norma, diz o seguinte, que para circuito de iluminação, a seção mínima do condutor deve ser de 1,5 milímetros quadrados. E para circuitos de tomadas, a seção mínima do condutor deve ser de 2,5 milímetros quadrados. Quando a norma diz que a seção mínima deve ser 1,5, é um ponto de partida, é um parâmetro, não é? Então, é o mínimo de condutor utilizado para um circuito de iluminação. Na maioria das vezes, os circuitos de iluminação são, de fato, 1,5 milímetros quadrados. Por quê? Nós entendemos, né, e já vimos isso aqui também, que para circuitos de 1.200 watts, por exemplo, até 1.200 watts, os circuitos são alimentados em 127 volts. Bom, se para cada 1.200 watts eu tenho um circuito monofásico, um circuito de fase neutra, um circuito de 127 volts, então nós temos aqui uma corrente de aproximadamente 10 amperes. E se nós temos uma corrente de aproximadamente 10 amperes, o condutor de 1,5 ele é mais do que suficiente, porque a capacidade do condutor de 1,5 está mais ou menos em torno de 15,5 amperes. Então, por isso, nos condutores de iluminação, nós utilizamos o condutor de 1,5. Alguém pode dizer o seguinte, olha, mas eu posso usar de 2,5? Claro que pode, não tem problema nenhum. Vai estar preparado, você não vai gastar mais energia por conta disso, não é? Uma coisa não está relacionada com a outra. Mas o que ocorre é que se você utilizar um condutor de 2,5, alguém pode dizer ainda o seguinte, olha, mas eu vou fazer um circuito de iluminação com um condutor de 2,5, porque se futuramente eu tiver alguma expansão na iluminação, o meu condutor já está preparado para isso. Está correto o pensamento, não está errado, eu acho válido. Mas olha só, não seria melhor você fazer uma instalação com um condutor de 1,5 para um circuito fechado, para 1.200 watts aproximadamente, e deixar lá no quadro de distribuição, já que você está no início da instalação, você está projetando, não seria interessante você colocar no quadro um circuito reserva? Porque uma expansão, ela pode ocorrer ou não. Se ela não ocorrer, você economizou no condutor, porque a gente sabe que condutores maiores, eles são mais caros. Com uma bitola maior, quanto maior a bitola do condutor, quanto maior a seção do condutor, mais caro é o condutor. Então, se você fez uma instalação num circuito de iluminação e utilizou para esse circuito 1,5 milímetros quadrados, você vai gastar menos do que se você utilizar 2,5 milímetros quadrados. Você pode utilizar, mas é uma opção que você pode descartar, porque seria muito melhor e muito mais interessante você deixar um circuito reserva para que quando a expansão ocorrer,
você tem um circuito preparado para essa expansão. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então nos nossos próximos vídeos.